Bom dia, bem-vindo ao nosso encontro do dia. O maior poder do mundo, qual é? Qual é o maior poder do mundo? Hoje nós vamos falar sobre graça. Essa graça que nos alcançou, né? Como conquistar, como ter, né? Como obter essa graça que é de graça, né? Se tem como conquistar, se não tem. Nós vamos falar um pouco disso. Então, Israel, eles ficaram 400 anos escravos no Egito, né? Em Êxodo 3:21 diz assim: eu darei graça a esse povo, aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando saíres, não sairás vazio. Então, quando o povo do Egito saiu de Israel, os egípcios deram tudo o que eles queriam. Então, foi achado graça aos olhos dele. Então, essa graça de Deus já tipificava o que Deus ia fazer por meio de Cristo nas nossas vidas. Porque não é força, não é estratégia, é a graça de Deus que nos alcança, esse amor que nos redime de nós mesmos, né? Então, o apóstolo Paulo, ele fala assim, éramos escravos de uma natureza caída. Então, a gente decidia fazer algo, né? Tudo que a gente às vezes deseja fazer algo de bom, agora eu não vou ser mais assim, não vou mais agir assim, não vou falar mais assim. Então, a gente se propõe por força própria, nós nos propomos, né, de mudança, e fracassamos, porque nós não conseguimos mudar por nós mesmos, né? E aí ele fala, como que eu posso mudar, como que eu posso, né, fazer essa mudança, porque o bem que eu quero fazer, se eu não consigo, quando eu acredito que teve uma mudança, eu vou lá e já falho de novo. Então, como que nós podemos alcançar essa transformação na nossa vida, né? Não deixar esses erros prevalecer. E ele fala, graças a Deus, né? Graças a Deus por Jesus Cristo, que nos resgatou dessa natureza pecaminosa, que nos livrou, né? E nos deu a sua natureza. Então, nós somos uma nova criatura. E podemos ter, então, uma mudança. E podemos ser achados como graça, né? A graça de Cristo nos alcançou. Então, a permanência de Deus em nós, e nós buscarmos intimidade, buscarmos transformação, dia após dia, viver falando a verdade, viver buscando a verdade nele, em nós, vai nos enchendo dessa graça. Então, e Deus, o que ele faz? Ele começa a tocar no coração de outras pessoas, né? E quando olha para você, fala, nossa, você é diferente, você tem uma atitude diferente, né? Então, quando nós entendemos o sacrifício de amor de Cristo, nós entendemos que o sangue dele nos purificou de todo o pecado. Então, perdoados, nós temos acesso ao Pai, que nos enche dessa graça. Então, quando nós buscamos, né, nós somos transformados de glória em glória. Então, nós somos, assim, aquilo que nós conseguimos ter domínio próprio, aquilo que nós queríamos fazer direto como erro, nós não fazemos mais. Então, o Espírito de Deus vai convencendo ao nosso espírito o que nós devemos fazer. Então, vamos nos transformando, nos moldando ao padrão de Cristo. E isso vai trazendo graça aos olhos das pessoas. As pessoas vão querer ter você por perto, vão querer te ajudar, vão querer fazer coisas para você. Nossa, às vezes, hoje, se você parar para pensar, tem tanta gente que tem tanto currículo, né? Uma coisa, não que eu estou falando que não tem que estudar aqui, não é isso. Mas muitas vezes a pessoa nem tem tudo que a outra pessoa tem. Mas se ela tem essa natureza, se ela tem essa graça, então assim, muitas vezes a pessoa vai falar, eu gostei de você. Você é diferente, eu gostei do seu jeito de ser. Né? Então, uma pessoa que sabe falar, uma pessoa que sabe direcionar as outras pessoas, calma, domínio próprio, mansidão, longanimidade, benignidade. Então, vai trabalhando esse espírito de graça, essa transformação nas atitudes, no comportamento. E aí, acabamos sendo pessoas do qual as pessoas querem estar perto. Né? Nossa, eu adoro ficar com você. Eu me sinto, sei lá, eu aprendo, eu me sinto renovada. Então as pessoas vão sentindo prazer de estar perto de você. E isso, queridos, não é você, é a graça de Deus que faz isso. A graça de Deus faz isso em nós, né? Então, e nós entendemos que quando nós enfrentamos qualquer tipo de situação difícil, porque nós vamos passar por situação difícil, mas Deus está lá, nos enchendo, nos renovando, nos transformando, né?
O Espírito de Deus vai transformando a nossa vida, a nossa mente. Então, ele decidiu desde o princípio moldar as vidas daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho. Então, assim, Deus quer moldar a minha vida e a sua no mesmo padrão que ele moldou a vida do Filho. Jesus passou por toda a dificuldade aqui. Passou por decepção, passou por mágoa, passou por traição. Tudo que nós passamos aqui, Jesus passou. Mas assim como Jesus soube lidar com toda a situação, porque a graça de Deus estava sobre ele, que eu e você possamos aprender com essa graça, a lidar com a situação. Porque quando nós buscamos mudança, buscamos esse amor, buscamos nos encher dele, querendo que ele nos transforme, ele vai colocando o padrão da vida do Filho na nossa vida. Então, em Jesus, vemos a vida humana em forma original. Em Jesus, nós temos a base de como nós devemos ser. Então, ele é a forma humana original de como todo ser humano deveria ser. Então, nele aprendemos como lidar com a situação. Nele aprendemos a amar, nele aprendemos a perdoar. E nisso, vamos nos enchendo dessa graça, né? Então, Jesus, ele sabia lidar com todo tipo de pessoas, com todo tipo de situações, porque ele era cheio dessa graça que transborda, que transforma, que cura e que liberta. Então, para isso, nós precisamos ter um coração puro. Né? Um coração impuro, ele contamina o homem. Então, temos que tomar cuidado com o que entra no nosso coração, que domina o nosso coração, que permitimos, sabe? Muitas vezes vem uma notícia, uma situação, e você permite aquilo ficar remoendo dentro de você. Então, não permita isso. Né? Já duvide, critique, direcione sua mente para outras coisas. Então, busque ter um coração puro e não um coração contaminado com palavras, com atitude de pessoas, sabe? Permitindo que essa mágoa faça com que você fique remoendo isso dentro de você. Né? E nós devemos ter interesse pelas coisas do alto. Então nós vemos Cristo o tempo todo buscando a direção do Pai, como falar, como agir, quem escolher para andar com Ele. Então estava sempre orando, sempre buscando. Então nós temos que ter interesse pelas coisas do alto, porque senão não vamos estar cheios dessa graça. Então, para estarmos cheios dessa graça, temos que ter interesse nas coisas do alto. Então você tem que ter um tempo de busca, de leitura, de oração, sabe? Buscar a direção de Deus, sentar ali e falar, Pai, tá, o que nós vamos decidir hoje? Como que vai ser? Né? Mostrar para ele que você se importa com aquilo que ele pensa, com aquilo que ele quer para a sua vida, com aquilo que ele... O Davi, ele fala assim, perdoa pelos pecados que eu cometo percebendo e perdoa pelos pecados que eu cometo sem perceber. E é tão legal quando a gente chega perto de Deus e fala, Pai, tem pecado que eu não percebi, né? Revela aí para mim, mostra aí para mim qual que é. E às vezes a gente está tão cheio da razão e aí ele vem, então, quando você fez isso, fez aquilo, não foi legal. E quando a gente entende isso, a gente não fica só com a culpa no outro, a gente começa a olhar para nós, para os nossos erros, para as nossas falhas, porque ele traz isso, ele fala, olha, você está se julgando tão boa, você não é tão boa assim quanto parece. Então, eu quero fazer uma pergunta, o que você faz quando ninguém está olhando? Quem é você de verdade? Né? Porque quando nós entendemos isso, que nós não podemos ser falsos, ser pessoas que realmente não somos. Né? E muitas vezes agimos de um jeito em casa e de outro jeito fora. Então, para as pessoas do trabalho, para os amigos nós somos de um jeito, para os de casa nós somos de outro jeito. Quem é você quando ninguém está olhando? Então você faça essa pergunta, né? Se você tem sido verdadeira com você mesmo, com a sua família, com as pessoas que estão ao seu redor, porque nós precisamos, queridos, ser de verdade. Não adianta nós fingirmos sermos quem não somos. Então, não, eu realmente, se você tem raiva, tem um descontrole, confesse, busque ajuda. Não finja ser uma pessoa que você não é. Não finja não estar sentindo o que você está sentindo. Então, nós temos que ser de verdade. Então, analise. Quem é você quando ninguém está olhando? Faça essa autoanálise. E temos que ter o quê? Humildade. A humildade é tudo. Ele é o início de tudo. Né? Tomem sobre mim o meu jugo e aprendam de mim. Jesus diz, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a sua alma. Então assim, tá agitada?
sabe, tá sem descanso para sua alma? Aprenda a tomar o jugo do Senhor. Aprenda a descansar nele. E aprenda a ser mansa e humilde de coração. Né? Não querer as coisas do seu jeito, no seu tempo, na sua hora, no seu momento. Duvide, critique, direcione. Não seja ansioso. Então aprenda a descansar no Senhor. E saber que Ele está trabalhando, que Ele está mudando, que Ele está forjando, que Ele está cuidando, né? Quando reconhecemos que somos limitados, entendemos que a graça de Deus nos sustenta. Então, quando nós entendemos que nós não conseguimos andar por nós mesmos, a primeira pessoa que nós vamos buscar é Ele. Pai, olha, o dia começou, eu preciso do Senhor, eu preciso da sua graça, na minha fala, no meu trabalho, com os meus amigos no trabalho, com os meus filhos, com meu marido. Eu preciso dessa graça que me dê sabedoria, de direção de como agir, de como fazer. Então me enche da tua graça no meu falar, traz paciência, traz amor, traz longanimidade, mansidão, domínio próprio sobre a minha vida. Então que possamos ser encontrados, assim como nós vemos lá, né, o povo de Israel, e quando o próprio apóstolo Paulo fala assim, como que eu vou fazer, né? Graças a Deus por Jesus Cristo, que me deu essa nova natureza. Então, nele nós podemos. Nele nós conseguimos. Nele nós somos transformados. Tenha um bom dia. Deus abençoe. Fique como na paz do Senhor.